Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, presentes aqui no local da Igreja em Uberaba. Amados irmãos e irmãs que nos assistem pela internet. Hoje estamos todos nós aqui na presença do Senhor. Nós vamos compartilhar sobre a visão celestial, essa visão que nos governa. Existem algumas palavras na Bíblia que nós precisamos dar atenção. Vamos inicialmente ler Colossenses capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Eu quero chamar a atenção a essas palavras: mistério de Deus Cristo. Agora, mais um versículo, Efésios, capítulo 3, versículo 4, que diz: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Aqui fala do mistério de Cristo. O versículo anterior fala do mistério de Deus. E esse mistério de Cristo é explicado no versículo 5 de Efésios 3, que diz, 5 e 6, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Aqui nós podemos ver que o mistério de Cristo é a igreja, porque aqui fala de nós como herdeiros, membros do mesmo corpo e todos participantes da promessa em Cristo. Isto é algo ligado à igreja. Então, em Colossenses temos mistério de Deus, Cristo. Em Efésios nós temos mistério de Cristo, que é a igreja. Agora, em Efésios 5:32, nós temos o seguinte: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Grande mistério, Cristo e a igreja. Para nós compreendermos por que na palavra de Deus foi usada essa palavra mistério, é porque existe algo que nós não conhecemos, existe algo que está oculto. E nós podemos ver, né, que tem versículos quando fala do mistério que fala do mistério que outrora estava oculto, tá certo? E o uso dessa palavra mistério é muito importante, por quê? Para você conhecer o mistério, não adianta você ter inteligência. Não adianta você ter capacidade. Não adianta você ter grande capacidade de inferências. Entende? Você deduzir algo. O mistério, para ser conhecido, depende somente de uma coisa: da revelação. Aquele que está ocultando, aquele que tem nas suas mãos o mistério, ele desejar revelar. E não adianta somente revelar, porque Deus pode revelar, mas você não querer ver. Então, mistério, revelação e visão. Então, quando nós falamos de termos uma visão, é porque havia um mistério, e esse mistério foi revelado.
da parte de Deus ou da parte de Cristo, esse mistério foi revelado e da nossa parte, nós abrimos os olhos para ver. Os irmãos estão compreendendo? Se hoje você tem uma visão, se hoje eu tenho uma visão, não é mérito nosso, é misericórdia de Deus. E aqui nós vemos mistério de Deus Cristo. Quem conhece Deus? Deus é infinito, invisível. Quem conhece os atributos de Deus? Homem nenhum conhece. Mas Deus quis revelar. E essa revelação do mistério de Deus, isso quer dizer que quando Deus se revela, nós temos Cristo. Cristo é essa revelação, porque Cristo expressa tudo que Deus é. E de acordo com o que nós vimos já nas mensagens anteriores, conhecer Cristo é resultado da revelação, porque Mateus 16, 15 até 17, diz o seguinte: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Só o Pai pode revelar Cristo. Você conhece Cristo hoje? Foi sua capacidade? Foi sua inteligência? Foi seu mérito? Não. Você é bem-aventurado, porque o Pai revelou para você. Eu sou bem-aventurado, porque o Pai revelou para mim. O que nós também precisamos compreender é que nesse versículo 17, o Senhor fala de revelação de carne e sangue e a revelação que vem do Pai. A revelação de carne e sangue significa, é algo que nós aprendemos. Está numa esfera de carne e sangue, está numa esfera humana, não está numa esfera espiritual. Eu conhecer baseado em carne e sangue, isso mostra o quê? É um conhecimento que veio do homem. E quando o conhecimento que eu tenho vem do homem, esse conhecimento vem e esse conhecimento vai. É um conhecimento que você aceita hoje, mas amanhã, porque viu algo diferente, você acha melhor, você joga fora esse conhecimento e quer agora pegar um outro conhecimento. Mas a revelação que vem de Deus é espiritual. E ela não muda. E ela não muda porque veio de Deus. Se um dia você receber uma revelação de Deus, você nunca mais consegue jogar fora essa revelação. Porque é uma revelação que ganha, que domina o nosso ser, porque veio de Deus. É com tristeza que vemos certos irmãos e irmãs que dizem, vou jogar fora tudo que aprendi no passado. Se veio de carne e sangue, você pode jogar fora, não só pode, como deve. Agora, se veio de Deus, você não joga fora. Amado irmão, amada irmã, a revelação que hoje você tem, veio de Deus ou veio dos homens? E ainda mais, o Pai revela Cristo. E Cristo revela a igreja. Tá certo? É o que nós podemos ver em Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe uma coisa, o Senhor revela para Pedro que ele é um material para edificação. E o Senhor revela para Pedro
que Ele, o Senhor, tem uma obra que é a edificação da igreja. E que essa edificação é sobre a pessoa dele, a pessoa de Cristo. É sobre a revelação de Cristo. Isso quer dizer que a revelação de Cristo é para a edificação que Cristo deseja fazer. Mistério de Deus é Cristo. Mistério de Cristo é a igreja. Mas a Bíblia também mostra, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo é a igreja. Quando você toma a revelação, pega o mistério de Deus que é Cristo, e o mistério de Cristo que é a igreja, e une os dois, daí nós temos o grande mistério que é Cristo e a igreja. Nós não podemos manter separados o mistério de Deus Cristo do mistério de Cristo que é a igreja. Você conseguir obter a revelação de que esses dois mistérios, a revelação desses dois mistérios se complementam, você recebeu a revelação do grande mistério. Somos bem-aventurados se ganhamos essa revelação. Agora, ao ganharmos essa revelação, como nós vamos usar essa revelação? Ao ganharmos essa revelação, como nós vamos avançar? Aí, nós podemos ver Mateus 16, de 21 a 23, quando o Senhor fala que ele era necessário que ele morresse, né? Sofresse e morresse e depois ressuscitasse. O Senhor, ao falar isso, Pedro repreendeu, mandando o Senhor ter compaixão de si mesmo. Isso mostra que Pedro havia visto algo, mas não havia compreendido nada. Ele não havia compreendido de que Cristo precisaria morrer, porque se não morresse, não iria surgir a igreja, não é isso? Isso foi falado na primeira mensagem. Mas, o que o Senhor diz é o seguinte: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Cogitar é ficar pensando, entendeu? Você pensa das coisas, você deduz as coisas. De que adianta você ter uma visão de algo celestial, se você toma essa visão e fica cogitando das coisas dos homens? Você pega essa visão que é espiritual, mas você pensa como homem, não está pensando como Deus pensa. De que adianta isso? E é aqui que está o grande erro. Como que nós vivemos essa visão, amados irmãos, amadas irmãs? Como nós vivemos essa visão? A visão, como nós já falamos também na comunhão que tivemos aqui, a visão de Cristo é a fonte, é a visão da cabeça. A visão da igreja é a visão do corpo. A visão de Cristo rege nosso relacionamento com Cristo. A visão da igreja rege em parte nosso relacionamento com os irmãos. Você está vivendo a vida da igreja, nós enfatizamos sobre viver a igreja, mas quando você enfrenta um problema, quando um irmão ou uma irmã faz algo que você não gostou, o que você começa a pensar? Como é que você começa a cogitar?
aquele irmão não presta, não vou mais reunir. Não é? Cogitando das coisas dos homens. Pedro falou para o Senhor, tem compaixão de ti. Nesse caso, você ouve Satanás falar para você, tem compaixão de você mesmo. Daí você fica cheio de compaixão por si mesmo e acha que todo mundo está errado. Nós não caímos no mesmo erro? Quantas vezes nós repetimos esse erro? Vocês concordam comigo ou não? Ficamos cogitando das coisas dos homens. Como é que eu vou vingar desse irmão ou dessa irmã? Nunca mais quero ver a cara dele. É assim que se vive. Isso é ser tropeço para o mover de Deus, para o que Deus quer. Por isso, se nós queremos seguir o Senhor, temos que negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. O que nós fazemos com essa visão? Começamos a cogitar das coisas dos homens ou de Deus. Alguma coisa que não agrada. Não quero mais ter comunhão com esse irmão. É assim que Deus pensa? Precisamos de mais revelação, irmãos. Porque a revelação é progressiva. Cristo é infinito, não é? Você já conhece tudo que Cristo é? Não. Nós conhecemos só um pouquinho. Vamos levar a eternidade para conhecer mais outro pouquinho. Você conhece a igreja? Conhecemos um pouquinho. Eu quero dizer uma coisa, queridos irmãos, queridas irmãs. No passado, na minha adolescência, eu vi Cristo e a igreja. Mas comparado com o que eu vejo hoje, há uma grande diferença. Por quê? Porque a visão e essa revelação é progressiva. Amados irmãos e irmãs, nós já estamos satisfeitos com o que nós vemos e conhecemos. Você não crê que Deus tem mais para revelar? Que Cristo tem mais para revelar? Você sabe a realidade da igreja? Dá uma olhada para Nova Jerusalém. Você conhece Nova Jerusalém? Quando o Apocalipse 19 fala do Cristo, da noiva adornada, você tem visão dessa noiva adornada? O grande problema é que nós achamos que sabemos tudo, quando na verdade sabemos muito pouco. E porque nós somos orgulhosos, Deus não consegue mostrar mais. É momento de irmos diante do Senhor. Senhor, eu me arrependo. Revela mais para mim. Se houve fracassos nossos, o erro não foi da parte de Deus. É porque faltou revelação. Não é que a revelação estava errada. Paulo foi alguém que teve essa revelação. E essa revelação, e essa visão que veio dessa revelação, capturou completamente. Atos capítulo 9, versículos 5 e 6 diz, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Aqui, quando teve um encontro com o Senhor, Paulo fez uma pergunta, quem és tu, Senhor? Amados irmãos, amadas irmãs, nós temos que fazer essa pergunta todos os dias. Quem és tu, Senhor?
É porque nós não conhecemos o Senhor? Não, não é porque nós não conhecemos o Senhor. É porque nós precisamos conhecer mais o Senhor. Os irmãos compreendem? O Senhor disse que ele era Jesus a que ele perseguia. E nós sabemos que o Paulo perseguia os cristãos, daí foi nesse momento que ele viu que aqueles cristãos que ele perseguia eram o próprio Senhor, porque eles eram o corpo de Cristo. Em Atos 22, versículos 8 a 10, nos diz o seguinte: perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Nós podemos ver que nesse encontro com o Senhor, Paulo fez duas perguntas. Primeira pergunta foi, quem és tu, Senhor? E a segunda pergunta foi, que farei, Senhor? O que é interessante é que a primeira pergunta o Senhor Jesus respondeu. Ele disse, eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues. A segunda pergunta foi, que farei, Senhor? O Senhor não respondeu o que ele deveria fazer. Ele disse, levanta-te, entra em Damasco, ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. O Senhor estava falando para ele, eu não vou falar para você o que você deve fazer, mas você vai encontrar o meu corpo na cidade. E o meu corpo vai falar para você o que te é ordenado fazer. O Senhor não poderia já ter respondido direto? Mas daí nós vemos a importância da visão de Cristo e a igreja. E essas duas visões se complementam. Tem algumas coisas, amados irmãos, amadas irmãs, se você perguntar para o Senhor não vai te responder, porque Ele vai usar um irmão ou uma irmã para te responder. Eu creio que todos nós temos experiência assim, não é? Você estava orando, Senhor, fala comigo. E você não ouviu nada, mas numa comunhão com o irmão ou uma irmã, você ouviu, aqui está a resposta que o Senhor me deu. Não é verdade, irmãos? Nós todos temos essa experiência. Você vê a importância da igreja na nossa vida? Não é só Cristo, é Cristo e a igreja. Grande esse mistério. Claro que Cristo é o que origina tudo. E ainda mais dentro da experiência de Paulo, Atos capítulo 9, versículos 8 e 9, nos mostram, então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. Guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então nós podemos ver que o Saulo, ele viu o Senhor e ficou cego. Abriu os olhos, não conseguia ver mais nada. Daí ele foi levado para Damasco. Agora vamos ver Atos 22, versículos 11 a 13. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me. E pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então, olha só que maravilha essa experiência. Quando o Senhor apareceu para ele, ele viu o Senhor. Ele viu a cabeça. Depois, ele ficou cego. Mas chegou, então, Ananias, um membro do corpo de Cristo. Um pequeno membro, desconhecido. Se fosse segundo o nosso conceito,
quem deveria ganhar Paulo para o Senhor seria Pedro, não é verdade? Seria Pedro, Tiago ou João. Mas foi um pequeno Ananias. Foi Ananias que falou para Paulo o que ele deveria fazer. Então, você pode ver, quando Ananias foi ter com ele, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Aqui está registrado principalmente esse detalhe. Eu olhei para ele. Ele aqui não diz somente recobrei a vista. Por quê? Porque você vê, quando Cristo apareceu, ele viu a cabeça. Daí perdeu a visão. Mas quando Ananias veio, a vista dele foi restaurada. E daí a primeira coisa que ele viu foi o irmão. Ele viu um membro do corpo de Cristo. Então, a última coisa que havia visto era a cabeça. E a primeira coisa quando restaurou a visão foi ter visto o corpo, um membro do corpo de Cristo. Amado irmão, amada irmã, você pode ou não imaginar o impacto na vida de Paulo ao ter a visão de Cristo e a igreja, visão da cabeça e do corpo. Essa visão ganhou o nosso ser ou não? Com a mesma força, com a mesma intensidade. Daí, essa é a razão pelo qual Paulo diz, pelo que o rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Mas agora, você pode ver, Paulo foi testado quanto a essa visão. Passou por muitas situações. Nós sabemos que estamos vivendo os tempos finais e o Senhor virá arrebatar a igreja. Mas o Senhor não vai arrebatar imitação, algo que é fake, algo que é falso. Nossa visão é genuína. Só tem uma maneira de saber: passar por prova. Só passando por prova é que podemos saber se a nossa visão é genuína. E quantas coisas nós passamos nesses últimos anos que testou a nossa visão, que provou a nossa visão quanto a Cristo e a igreja. Louvamos o Senhor porque nós estamos aqui ainda. Nós precisamos compreender que hoje estamos participando de algo tremendo, que é a edificação da casa de Deus. Não é simplesmente, eu estou reunindo. É algo muito maior. Na comunhão regional, nós falamos sobre a visão orgânica da igreja. A realidade, o que nós somos, o que vivemos, não é o que simplesmente nós ensinamos, ou o que nós sabemos. Qual é a nossa percepção espiritual? Qual é a nossa contribuição na edificação da casa de Deus? Olha só. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui mostra que nessa edificação, Cristo é o fundamento. Essa revelação foi dada em Mateus 16, quando o Senhor disse: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Que é a pessoa dele, que é essa revelação da pessoa dele. Ninguém pode lançar outro fundamento. Agora, olha o que o 1 Coríntios 3, 10, versículo 10 diz. Posto que ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, aliás, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor,
e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. E aí o versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Nenhum de nós é contra a afirmação que Cristo é o único fundamento. Correto? Você tem algum problema com isso aí? Cristo é o único fundamento? Não, essa é a nossa crença, porque a Bíblia diz isso. Só que nossa compreensão desse versículo não é completa. Por quê? Porque aqui diz, cada um veja como edifica. Que material nós estamos usando na edificação? Todos nós concordamos, Cristo é o fundamento. Agora, você participa da edificação? Participa? Agora, com que material você participa? Aí é que está o grande problema que encontramos. Quantos estão edificando com madeira, feno e palha? Quantos? Oh, igreja, eu tenho visão. Mas na hora de edificar, na hora de servir, usa a sua carne, usa seu conceito. Não quer que o irmão sirva junto. Isto é ouro, prata, pedras preciosas ou é madeira, feno e palha? Os irmãos percebem que nós temos uma visão parcial? Com que material nós edificamos? Nós sabemos, ouro significa natureza de Deus. Prata é ligado à obra da redenção de Cristo. Pedras preciosas se refere à obra da transformação do Espírito. Esses materiais são caros, tem um custo. Sabe o custo desse material? É a nossa vida da alma. Sem obra da cruz, sem obra do Espírito, não há esse material. Madeira, feno e palha vem de nós mesmos. É da natureza humana. Nossas obras, nossos conceitos, nossas ideias. É tão fácil construir com madeira, feno e palha. Por causa, olha só, fundamento é Cristo. Tudo certo. Por causa de discordâncias, brigamos. Estamos edificando o quê quando brigamos? Você alimenta a sua carne, fica com raiva. Isso é edificar como ouro, prata, pedras preciosas? Como é que a gente edifica? Se temos visão do que é a igreja, nós vamos edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Nós edificamos com madeira, feno e palha e achamos que está tudo bem. Em 1 Crônicas 29, Davi, 28 e 29, Davi mostra para Salomão a planta do templo, também sobre o material, e também ele fala sobre ofertar o material que vem dele, a oferta dele. 1 Crônicas 29, versículo 2, diz, eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para de prata, bronze para de bronze, e aí tem uma série de coisas aqui, de materiais. Essa frase, eu, pois, com todas as minhas forças.
No original hebraico, o sentido é: eu fiz tudo o que eu pude, tudo que estava ao meu alcance. Então, Davi estava dizendo para a casa de Deus: eu fiz tudo que esteve ao meu alcance, tudo que podia. E foi assim que providenciamos o material para edificação. Amado irmão, amada irmã, você está fazendo tudo que pode ou não? Ou você só está dando restos? Tem custo. Você sabe, aquela oferta de Maria, aquele bálsamo que derramou, em Marcos 14, versículos 6 até 8, diz o seguinte: mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Olha o que o versículo 8 diz: ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Amado irmão, amada irmã, o Senhor, ao se referir a nós, Ele pode dizer: ela fez o que pôde. Ele pode falar de você dessa maneira: você fez o que pôde. Você olha como o Senhor dá valor para isso. Então há uma edificação, mas com que material nós estamos edificando? Que material nós estamos trazendo? Você diz: eu edifico sobre o fundamento que é Cristo. Está certo, mas que material está trazendo? Primeira Coríntios 3, versículo 13 diz: manifesta-se e tornará obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Isso mostra que o Senhor quer provar esse material, e Ele permite que o fogo venha. Louvado seja Deus por isso, porque mesmo vindo o fogo, se queimar tudo, querido irmão, querida irmã, nós temos a chance de começar de novo. O que nós não podemos é achar que estamos bem e naquele dia descobrirmos que nada serviu. Se não é crer que é o amor de Deus, vir o fogo e queimar tudo. Isso é amor de Deus. Nós somos testados em nossa caminhada. Eu quero mostrar esse princípio lendo para os irmãos Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 a 5. Moisés está falando para o povo de Israel, antes de entrar na boa terra. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos. Aqui ele mostra como o Senhor conduz o seu povo. Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Isso mostra o amor de Deus por nós. Ele nos guia. E você acha que quando Ele nos guia, o negócio vai estar tudo beleza? É sombra e água fresca? Não é. Por quê? Porque o problema não está fora de nós, o problema está em nós. Nós somos o problema. Os irmãos compreendem? Por isso que a nossa caminhada, o negócio não é sombra e água fresca. Oh, Senhor, tantos problemas você levantou. Daí o Senhor vai olhar para você e dizer: mas você é o problemão que eu tenho. Muito maior que os problemas que você encontra. Aqui diz para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Amado irmão, amada irmã, nós não sabemos
quanta corrupção ainda nós temos no nosso coração. E são as situações que expõem isso. Para saber o que estava no teu coração, o Senhor sabe, nós não sabemos. O Senhor precisa expor para que a gente saiba. E aqui ainda diz, se guardarias ou não os seus mandamentos. É a prova. Vamos ver se vai crer em mim. Vamos ver se vai confiar em mim. Vamos ver se vai descansar em mim. Olha só o versículo 3 de Deuteronômio 8. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ele deixou-nos passar fome, mas não deixou a gente morrer, entendeu? Ele nos sustentou com maná. Para nos ensinar uma coisa. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Versículos 4 e 5, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Isso é para que a gente compreenda as experiências que cada um de nós passa. Os irmãos estão compreendendo? Esse versículo de Deuteronômio 8 mostra os princípios, como nós devemos observar a caminhada da nossa vida até o dia de hoje. No caso de Israel foram 40 anos. No seu caso, você sabe quantos anos são. Ao olhar para trás, você tem que olhar sob esse ângulo. E não ficar pensando, cogitando das coisas dos homens. Juízes, capítulo 2, versículos 21 a 23. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Aqui mostra que o Senhor permite que as coisas aconteçam para nos pôr à prova, para ver se nós guardamos ou não o caminho do Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, por isso que é tão importante nós termos uma vida de oração diante do Senhor. É porque é nessa comunhão íntima com o Senhor que nós vemos todas essas coisas. É algo muito pessoal. Vem a prova. Vai guardar ou não a palavra? Vai obedecer o Senhor ou não? Eu quero ler para os irmãos também uma porção de 1 Samuel, capítulo 13, versículos 8 a 14. Para servir de lição para nós. Lembre-se, o Senhor permite que as coisas aconteçam para nos pôr à prova. Olha só, aqui diz, 1 Samuel 13, a partir do versículo 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então Samuel tinha dito para Saul, vou estar aí em 7 dias. Só que ele esperou e Samuel não apareceu. E o povo foi espalhando. Então disse Saul, trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou, o que fizeste? Respondeu Saul, vendo que o povo se ia espalhando, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo,
Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra que o Senhor nos dá, a visão que o Senhor nos dá, essa revelação, o Senhor permite que sejamos provados. Aqui, Samuel tinha dito para Saul: 7 dias estarei aí. Só que chegou 7 dias, não tinha aparecido ainda, mas não tinha expirado o prazo. Estava no último dia, mas o prazo não tinha expirado. E ele, preocupado, ele deu um monte de razões, ele fez o que não devia, ele ofereceu holocausto. Você vê, mal acabara ele de oferecer holocausto, eis que chega Samuel. Questão de minutos. Questão de minutos. Perdeu o reino. O que ele fez? Eu quero que vocês entendam essa afirmação. Forçado pelas circunstâncias. Nós somos guiados por Deus e pela palavra, e não pelas circunstâncias. A nossa visão de Cristo, a igreja, é testada. E essa visão de Cristo, a igreja, que é testada. Nós passamos por provas. E o negócio muitas vezes parece desesperador. E aí a gente coloca a nossa mão e não esperamos o Senhor fazer. Assim também outros aspectos da nossa vida e na vida da igreja. Irmãos, você é guiado, forçado pelas circunstâncias ou pela visão celestial? Senhor Jesus, em Mateus 3, no final, diz o seguinte: batizado Jesus, saiu logo da água, eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós vemos o Senhor sendo batizado e enchido pelo Espírito, está certo? Esses versículos nos mostram isso. No capítulo 4, versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o Espírito conduziu o Senhor para passar por provas. Versículo 2 de Mateus 4, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Você já ficou 40 dias sem comer? Você passa um dia sem comer, está morrendo de fome, né? Daí você já comete loucuras. O Senhor passou 40 dias e aqui diz, teve fome. E você pode imaginar o tamanho dessa fome, a intensidade dessa fome. Daí chega o diabo tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O Senhor Jesus poderia ter transformado, não poderia? Ele era filho de Deus? Poderia. Daí depois se perguntasse para ele: por que você transformou pedra em pães? Depois de 40 dias, eu fui forçado pelas circunstâncias. Foi assim que o Senhor Jesus reagiu? O Senhor disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se Deus, e isso aqui é uma coisa contínua em toda a tentação, se Deus me trouxe para cá para ser provado, eu não vou procurar uma saída por mim mesmo, eu vou esperar no livramento de Deus.
Por isso que no final, Mateus 4,11 diz, com isso deixou o diabo, eis que vieram anjos e os serviram. Ganhou ou não comida no final? Ganhou, mas foi dado por Deus. E não foi algo que ele fez, forçado pelas circunstâncias. Irmãos, como é que nós vivemos a vida da igreja? A prova foi grande. Nós passamos pela prova. Hoje, como está o nosso coração? Há uma batalha contra o inimigo. Na vida da igreja, precisamos aprender como lutar contra o inimigo, como vencer os desafios. Vamos ver sobre como aprender a lutar contra o inimigo. Juízes, capítulo 3, versículos 1 e 2. São essas nações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. Nós podemos ver que o povo havia conquistado a terra, depois teve um período de paz. E aqui agora havia toda uma geração que não conhecia a guerra. E o Senhor deixou essas nações para com elas treinar Israel a guerrear. Tem certas coisas que o Senhor permite, que deixa acontecer para que nós aprendamos a lutar, irmãos. Você sabe lutar? Você sabe os princípios que regem uma batalha espiritual? Aprender a guerra aqui é aprender como foi a guerra que possibilitou a conquista da terra de Canaã. Não é aprender a guerra com as nações, é aprender a guerra com Deus, na maneira de Deus. Josué e os israelitas, eles venceram pelo poder próprio, pela sua capacidade. Foi o Senhor que esteve à frente lutando, não foi? Foi o Senhor que entregou a terra. O que eles tinham que fazer é se dispor para a guerra. O Senhor tinha prometido, vou entregar a terra para vocês. E o nosso conceito é que a gente entra na terra, já está tudo conquistado. Já está tudo certinho. Então, vida mansa, vou agora tomar posse da terra. Mas não foi assim que o Senhor entregou a terra? O Senhor disse, eu vou entregar para vocês, mas vocês têm que estar dispostos a lutar. Mas sou eu que vou lutar. Você só tem que sair comigo. Irmã, você tem saído com o Senhor? Não somos nós. É guardando o Senhor. Então, eu quero compartilhar com os irmãos Josué, primeiramente, sobre essa questão, tudo que é ligado à edificação é uma batalha. Lembre-se disso, tudo ligado à edificação da casa do Senhor é uma batalha. Primeiro, a conquista da boa terra. E o que o Senhor diz para Josué na conquista da boa terra? Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então o Senhor diz que devemos ser fortes e corajosos.
Fortes no que respeita à nossa condição. Coragem é para avançar. Coragem é para ter atitude. Coragem é para enfrentar o problema. Os irmãos entendem? O que adianta você ser forte e ser medroso? Não vai tomar nenhuma atitude. Ser forte e corajoso. Isso é ligado para a conquista da terra, para que pudesse haver edificação. Então, 1 Crônicas 28, versículo 20, o que Davi diz para Salomão. Disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Novamente podemos ver aqui, ser forte e corajoso. Qual deve ser nossa atitude hoje na vida da igreja? Sermos fortes e corajosos, porque estamos participando da edificação. E na restauração do templo, Ageu, capítulo 2, versículo 4. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. É época de sermos fortes. Mas agora, qual é o princípio da luta espiritual? Vamos ver Josué capítulo 5, a partir do versículo 13. Essa é a última narrativa antes de começar a guerra. E aqui está o segredo. Que nós possamos aprender os princípios espirituais dessa porção. Aqui, versículo 13 diz, estando Josué ao pé de Jericó. Jericó era a primeira cidade que eles deveriam lutar, conquistar. Era uma cidade extremamente fortificada. Josué estava ali ao pé de Jericó. Você imagina o que é que ele devia estar pensando? Como é que nós vamos conquistar Jericó? Uma cidade tão forte. E é a primeira cidade. Amados irmãos e irmãs, talvez você hoje esteja olhando para o futuro. Você tem uma promessa que o Senhor vai te dar a terra. Mas a primeira cidade é Jericó. Isso torna você pensativo. Eu sei que há muitos irmãos que estão à frente das igrejas, muitas vezes de igrejas pequenas, que diz como que isso vai ser realidade em nossas vidas. Então Josué, ao pé de Jericó, essa afirmação é muito significativa, essa afirmação. Mas daí vamos continuar esse versículo. Levantou os olhos e olhou. Isso mostra que ele estava olhando para baixo. Mas de repente aconteceu alguma coisa. Ele levantou os olhos. No passado nós já havíamos compartilhado no livro de Zacarias as vezes em que Zacarias fala, levantei os olhos e vi. Amados irmãos, na edificação da casa do Senhor, ser governado por visão celestial, nós precisamos levantar os olhos. Não devemos ser os corcundas. Levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante de um homem que trazia na mão uma espada nua. Isso quer dizer, uma espada desembainhada. Isso deve ter sido uma surpresa para ele, né?
Porque você vê um homem com a espada na bainha, é uma coisa. Ver com um homem com a espada desembainhada, a espada nua, é outra coisa. Esse cara aí, esse cara está afim de briga, né? Tá certo? Está afim de briga. É a mesma coisa, de repente alguém entra num salão com um revólver na mão, né? Uma coisa é o revólver no coldre, outra coisa é entrar com o revólver na mão. E pá. Então ele encontra um cara com uma espada nua. E aí, olha só o que diz aqui, né? Chegou-se Josué a ele. Primeiro ponto aqui, coragem. O cara está com a espada nua. Você não conhece o cara. Você vai se aproximar dele? Ele se aproximou. Tinha coragem. Mas ele perguntou, é tu dos nossos ou dos nossos adversários? De que lado você está? Ele queria saber dessa pessoa que ele estava vendo. Mas, irmãos, nós sabemos, né, que esse aqui era o Senhor, né? Então, olha só o que diz no versículo 14. Respondeu ele, não. Você está perguntando, é tu dos nossos, né? Ou do nosso adversário? Que lado você está? O Senhor diz para ele, não. Nenhum dos dois lados. Não. Por quê? Porque o Senhor é o centro. Em outras palavras, o que o Senhor está falando para ele? Eu não estou do seu lado, é você que está do meu lado. Você entende? Quem é referência? Por isso que quando diz assim, você tá desse lado ou daquele lado? O Senhor, que é referência, Ele vai estar de lado outro, Ele que é referência. A questão é se nós estamos com Ele ou contra Ele. Por que essa visão é importante? Porque quando eu tenho um problema, digamos, com o Luiz Fernando, eu converso com os irmãos e pergunto, irmão, está do meu lado ou do lado dele? É ou não é verdade? Tudo errado. Isso é luta contra carne e sangue. Quem disse que você é referência? O Senhor é que é referência. Por isso ele diz, não estou nem do seu lado, nem do outro lado. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. E acabo de chegar. Aí, olha a importância dessa visão, desse homem com a espada na mão. Glória a Deus, porque a espada está na mão dele, está na mão certa. Graças a Deus, porque a espada não está na minha mão nem na sua, está na mão dele. Essa é a visão que precisamos para aprender os princípios de uma guerra espiritual. Nós não somos a referência. Você tem um problema com o irmão, não é assim? Você está do meu lado, do lado dele. Isso aí tudo errado. Nós estamos do lado do Senhor. Ele é o príncipe dos exércitos. E aí, olha só o que Josué fez. Se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Provavelmente, Josué estava ali, aos pés de Jericó, olhando para baixo, talvez orando ao Senhor. Senhor, como nós vamos tomar essa cidade? Daí aparece o Senhor. E olha só, quando ele reconheceu que era o Senhor, ele prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Em outras palavras, dá a ordem.
estou aqui para obedecer. Eu não quero que você faça o que eu quero fazer o que você quer. Isto é ser um líder espiritual. E isso é uma prova para todos os líderes. Nós queremos que o Senhor faça o que nós queremos, ou nós queremos fazer o que o Senhor quer. E aqui tem outro princípio importante. Antes do Senhor conquistar a terra, Ele tem que conquistar a mim. Antes de conquistar a terra, Ele conquistou Josué. Josué se prostrou. Josué não era o comandante de Israel, não era o líder ordenado por Deus? E agora ele estava ali prostrado. E diz, que diz meu Senhor ao seu servo? Versículo 15 de Josué 5, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Isso é muito interessante, irmãos, por quê? Porque olha o que Êxodo capítulo 3, versículos 4 e 5, quando Moisés encontrou a sarça e encontrou o Senhor na sarça, olha o que aconteceu. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Isso quer dizer, se essa terra é santa, quando eu estou andando numa terra imunda, eu preciso de sandália para me isolar, para não entrar em contato com o que é imundo. Mas quando estou numa terra santa, eu tenho que tirar a sandália, porque eu tenho que entrar em contato com o que é santo. Eu não posso usar nada que me impeça de tocar o que é santo. O nosso problema é que nas coisas imundas nós estamos descalços tocando e nas coisas de Deus colocamos uma sandália. Fazemos o trocado inverso. Se eu estou pronto para receber as ordens do Senhor, eu tenho que estar na comunhão com o Senhor. De novo a ênfase na oração. Meu contato com a Terra Santa é pessoal. É contato direto. Não tem sandália que me isole. Não vou deixar o mundo, o pecado me isolar. Existe também uma outra interpretação que fala sobre tirar as sandálias, significa tira suas próprias ideias. Tira os planos que você já montou. E confia em mim. E aceite os meus planos. E foi assim que Josué foi preparado. E foi bem preparado. Por quê? Porque logo em Josué capítulo 6, o Senhor dá uma ordem para conquistar a cidade de Jericó, uma ordem louca, que nenhum general dessa terra iria adotar. Olha só, Josué capítulo 6, versículos 2 até 5. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita, o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Olha que ordem mais louca para um deserto, para um exército.
O que vocês vão fazer? Vocês vão lá, vocês vão rodear a cidade, né, certo? Durante vários dias e tal. E no último dia, depois de rodeado, vocês vão gritar e o negócio vai cair. Se você não tivesse preparado, você vai dizer, essa ordem louca não. Mas José estava preparado. Ele havia sido conquistado pelo Senhor. É assim que se trava batalha espiritual, irmãos. Você está indo para a batalha para ajudar o Senhor a conquistar algo. Primeira pergunta, você foi conquistado por Ele ou não? Como Ele pode usá-lo se você não foi conquistado? Josué se rendeu completamente. E assim começaram as guerras. E a terra prometida foi ganha por Israel. Qual é o nosso futuro? Há muitas guerras pela frente. Esses são os princípios que devemos viver e guardar. Amém? Tem mais um montão de coisa, mas eu creio que o tempo já passou. Nós vamos compartilhar em outras ocasiões. Que o Senhor abençoe a todos nós, todas as igrejas, todos os irmãos. Nós aqui em Uberaba, vocês que estão assistindo pela internet. Vamos viver diante do Senhor governados por uma visão celestial. Amém? Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém?